dos países asiáticos com o Brasil, e o certo que China vai cair com maior intensidade, até pelo papel importante que a China exerce hoje no cenário mundial. Eu vou estar gravando, conforme eu passei para vocês, vou compartilhar aqui algumas telas, e em cada slide, que vai ser rápido, eu vou abrir para possíveis perguntas. E aí, no final, a gente faz um bate-papo geral, tiver perguntas gerais para ser feitas também, tá? Então, mantenha o microfone fechado, pelo menos por enquanto. No final que eu voltar, que são coisas rápidas do slide, vai estar aberto para perguntas. Então, as primeiras atividades, a gente foi falar especificamente da Rússia, né? Vamos compartilhar, então, o primeiro slide. Rússia. E aí eu vou citar alguns elementos importantes para cada um dos conteúdos. Tá? Quando a gente fala da Rússia e por que a Rússia ela é importante para esse processo da gente identificar países da Ásia com relação ao Brasil. Primeiro, a gente tem que pensar na Rússia como um fator histórico, desde a Revolução Russa, a Revolução Socialista no início do século XX, formação da União Soviética e a disputa entre capitalismo e socialismo da União Soviética nos anos 80, né, na famosa Guerra Fria. Então, ela vai ter sempre teve um papel importante no cenário mundial. Então, é uma pergunta certa, a prova vai ser de forma objetiva. Qual o papel da Rússia na história mundial? Por favor, microfone fechado. Então, o papel da Rússia no cenário mundial. Isso é certo dentro da prova. E aí, a gente pode... Pontos que devem estar nas questões que vocês precisam identificar na questão é sobre a Revolução Socialista, a formação da União Soviética e a disputa na Guerra Fria. Tá? 91, final da União Soviética, formação dos Estados independentes. Pessoal, mas que exatamente com relação à Rússia será cobrado? Pessoal, todos estão aceitos. O Bessa está reclamando que não está... Essa aqui, ela tá toda branca. Vamos voltar para... Estão conseguindo ver o slide? Sim. E aí aqui um pouquinho da história. Esse slide ele vai estar disponível para vocês, tá? Esse sim é um slide importante para a ideia de prova, para as duas questões sobre a Rússia. Qual que é a importância geopolítica da Rússia na atualidade? Arsenal nuclear mundial, segundo maior, é um membro permanente do Conselho de Segurança, é um país do BRICS, que a gente já falou um pouquinho com relação ao BRICS, enorme área territorial, grande quantidade de recursos minerais e energéticos, grande expansão econômica,
principalmente no início do século XXI. Possui pretensões de manter o status de potência regional e mundial, até pela essa condição militar. Influência direta sobre as ex-repúblicas soviéticas, né, que é o SEI. Microfone aberto, por favor. Diversas potências europeias e Estados Unidos dependem do petróleo e do gás natural dos russos, né? Então, essa formação de recursos energéticos. Está envolvida em conflitos étnicos internos, principalmente na Crimeia. Tá? Não precisa ser específico, mas como são questões objetivas para a prova, é importante que seja identificada essa questão. Qual que é o papel da Rússia nesse cenário? Tá? Então, gravem bem essa importância geopolítica da Rússia para a prova. GG, o senhor tá bonito demais com esse fone. Obrigado. Quem falou aí que eu não estou vendo, depois para garantir o ponto. Foi o Alves, professor, foi o Alves. Então, aqui uma imagem, né? Uma imagem que pode até, inclusive, vir na prova, né? O que remete à imagem? Combustíveis, fonte de energia, gás da União Europeia. Bandeirinha lá na frente é a bandeira da União Europeia. O símbolo russo é o urso polar, né? Então, é uma das imagens interessantes, ou nesse sentido, para uma prova. A questão da disputa da Guerra Fria, né, entre armas nucleares, e a Rússia tem esse papel também no cenário mundial importante. Aqui, o papel da Rússia no BRICS, que a gente já falou sobre os BRICS, países em desenvolvimento, que desenvolvem política de produção e desenvolvimento, que é os países em desenvolvimento, que a gente chama de países em crescente desenvolvimento, no sentido de estar com situações produtivas melhores nos últimos anos. Tá? Ainda sobre os BRICS, aqui é só uma chartzinha. Problemas de transição e integração da Rússia. Questão da privatização, estrangeiro, microfone, por favor. A Emily pediu para entrar. Oi, GG! Olá. Por enquanto, Sempre atrasado. microfone desligado. Agora a gente vai abrir. Oi, GG! Oi. Então, esse primeiro ponto, transição de uma economia planejada socialista para uma economia de mercado capitalista. Né? Se for uma questão voltada para qual que é o cenário da Rússia na economia mundial hoje, esse primeiro slide seria a resposta a ser marcada. Tá? Maiores problemas russos, é uma possível outra questão, né? Baixas taxas de natalidade, a diminuição da expectativa de vida e a mortalidade precoce por várias causas, inclusive o alcoolismo e acidente de trânsito. Conflitos, aqui a gente não vai intensificar. Com relação à Rússia, então, Osmar e Emily com o microfone aberto. Olha só, com relação à Rússia, o que eu preciso? E aí o slide vai estar na biblioteca, lá na plataforma, de hoje para amanhã. A importância da Rússia no cenário mundial, né, a questão da produção de fonte de energia, gás, grande estrutura de armas militares, grande território. Segundo, os principais problemas com relação à Rússia, um grande território, você tem baixa taxa de natalidade, também muita desigualdade social. Então, esses são os pontos principais com relação à Rússia. Alguma pergunta com relação à Rússia? Não? Vamos para o próximo, depois a gente abre um espaço aí para vocês dialogarem um pouco. Tá bom.
Agora falando um pouquinho do Japão, que a gente vai falar um pouquinho da importância desses países com relação ao Brasil. Depois falar especificamente da China. A gente fez atividade lá na plataforma sobre a Índia, mas não vou cobrar muito sobre a Índia, não. Tá ok? Abrindo os slides aqui. Espero que todos estejam bem, que todos estejam aí em expectativa para as férias. Eu tô com fome. Eu também. Vou jantar só depois da aula. Tem que acelerar. Eu também, pra você. Também, o senhor atrasa minha janta. Aí vocês... Todo mundo tem problema. GG, eu tô com fome, GG. Eu também. Não, Não vai tem problema, dormir. todo mundo. Pra nós. E se a Maria Márcia jantar e não deixar a janta pra mim? Aí eu tô enrolado. Vou falar pra Maria Márcia jantar e deixar só sem comida também. Só pra tirar o seu do carrinho. Faz isso não, aí tô enrolado. Vamos lá, pessoal, pro próximo. Ô, Emily, pode atrapalhar, Emily. Fecha os microfones aí, agora vamos lá pro próximo slide. Espero que vocês estejam vendo aí. Eita, mas meu computador, que esse Office tá uma beleza de lento. Aqui é o ponto-chave com relação a... Aqui que fala do Japão, mas em mais de uma oportunidade lá nas atividades da plataforma, eu cobrei de vocês a relação dos países asiáticos com o Brasil. Tá? É uma questão muito subjetiva, mas a ideia é transformar ela em uma questão objetiva para entrar dentro da prova. Tá bom? A ideia aqui é que vocês entendam da seguinte forma. A grande produção aqui, Japão, China, a Índia, que está aqui, eles exportam para a Europa, exporta para os Estados Unidos e Canadá, e o Brasil é um grande comprador de equipamentos de tecnologia da Ásia, no geral. Né? Historicamente, do Japão. Juan, pode falar. Apertei sem querer. Beleza. E aí, o Japão era o principal detentor, vamos dizer assim, da produção tecnológica e exportava. O que acontece? E aí é um ponto importante, que atualmente, no mundo contemporâneo, a China se tornou uma grande potência, a gente vai falar da China daqui a pouco. A Índia vem crescendo e faz parte do BRICS, desenvolve tecnologia, desenvolve produção industrial, que vem para o Brasil, vem para a União Europeia e vem para os Estados Unidos. Né? Existe uma disputa econômica entre Estados Unidos e China, mas é certo que eu vou cobrar de vocês essa relação. Então vai estar muito no sentido de que qual a relação do Brasil com os países asiáticos? É uma pergunta mais ou menos nesse contexto, de forma objetiva. Né? Ou seja, a Ásia produz muitos equipamentos, muitas tecnologias, e o Brasil é um grande parceiro econômico. Em contrapartida, o Brasil exporta produtos alimentícios. Por quê? Temos uma China com grande população, né? E a necessidade desses produtos alimentícios. Você tem um Japão com um pequeno território, então você precisa abastecer essa população de alimentos. Então você tem dois cenários. O Brasil compra tecnologia, elementos para a produção industrial, e o Brasil exporta produtos alimentícios. Índia, grande população. China, grande população. E o Japão, pequeno território para essa produção. Tá? Então esse é o ponto chave com relação aos países asiáticos com o Brasil. Um outro ponto importante é a questão da migração. Ao longo da nossa história brasileira, a gente sempre teve o Japão... Ô, bora fazer aqui no aula online? Então, o Japão temos a colonização japonesa no Brasil, chamamos assim, ou chamamos de imigração japonesa, São Paulo.
Beleza. Ah, o que acontece? Quando a gente tem essa imigração japonesa para o Brasil, que já tem mais de 100 anos, o fluxo de uma parte da população, período da Segunda Guerra Mundial, você também tem aí a cultura japonesa sendo, inclusive, foi muito citado numa das questões lá, com relação à culinária, à cultura japonesa, filmes, a própria produção artística japonesa é bem influente dentro do nosso território, tá? E aí a gente vai para a China. Dúvidas com relação a essa influência japonesa e automaticamente asiática? Eu estou tentando focar só nos pontos que eu vou cobrar um pouco mais. É certo que a China, eu vou cobrar um